Então agora, homem e mulher criados estão vivendo juntos no jardim em perfeita harmonia, um com o outro e também com Deus. Viviam então o homem e a mulher para a glória de Deus. E havia uma responsabilidade sobre eles, que era a responsabilidade moral, o mandato moral, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que foram tentados, nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes da tentação do homem, nem da queda do homem, mas o que a gente pode entender é que, posteriormente, através da revelação deixada por Jesus em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, nós vamos encontrar que o único meio de vencer as tentações propostas pelo diabo é utilizando-se da palavra de Deus. Apesar de sabermos também que o próprio Satanás fará uso da palavra de Deus contra nós. Foi assim que ele fez com Eva. Quando ele pergunta, não é assim que Deus diz? E ele também vira para Jesus, depois na tentação do deserto, e diz assim, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, ele faz citações daquilo que Deus fala, a fim de convencer o homem de que a sua proposta também é de Deus. E o único meio que nós temos de vencer as tentações é nos utilizando da palavra de Deus. Então, o que a gente entende? Que se Adão e Eva tivessem lançado mão da palavra que Deus havia dado, eles venceriam a tentação. E muito provavelmente o destino de Satanás já estaria selado no Éden mesmo, que é a sua condenação sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Todavia, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, vai nos dizer lá que o Cordeiro foi entregue desde a fundação do mundo. Portanto, os propósitos soberanos de Deus são insondáveis. Nós não sabemos de nada, na verdade. Então, o que a gente tem que mostrar para o ouvinte do Evangelho de Jesus? É que na obra da criação, Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas, este mundo original que foi criado por Deus de modo perfeito é o que é capaz de revelar a sua glória e poder. Todavia, quando coloca o homem é tentado, e aí nós vamos para a segunda etapa do anúncio do Evangelho. Primeiro está falando a respeito da criação. O grande objetivo nosso é chegar no arrependimento. Mas nós temos que começar falando da criação, de que todas essas mazelas que nós encontramos no mundo, nada disso tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com os planos perfeitos de Deus. E isso é apenas como consequência de algo que penetrou no mundo criado por Deus através do homem. Então agora nós vamos ver que algo foi esse que nós chamamos na teologia de queda. A entrada do pecado no mundo nós chamamos de queda. A evangelização ela inclui então 4 tópicos importantes, que nós vamos ver 2 agora nesta aula, nós já estamos vendo, e os outros 2 nós veremos na próxima aula. O primeiro, que nós já falamos, é a criação, o segundo é a queda. No terceiro e no quarto, que são da próxima aula, nós vamos falar sobre redenção e consumação. Essa segunda parte, que se refere à queda, fala como que o pecado entrou no nosso mundo através da tentação e da desobediência no Éden. O relato como se deu a queda está escrito em Gênesis capítulo número 3, e nós não vamos aqui explanar todas as coisas que estão escritas na queda e nem todos os detalhes. Nós vamos apenas no que interessa à evangelização, que é o que o apóstolo Paulo traz para nós, que são as consequências do pecado para o homem. Antes da gente falar das consequências do pecado, a gente precisa pegar um termo para definir essa questão do pecado. Antes da gente falar lá do que esse pecado trouxe de consequências para o homem, nós vamos pegar aqui um termo em hebraico e vamos pegar um termo grego que basicamente os dois têm o mesmo sentido, para a gente conseguir chegar lá no projeto de salvação de Deus. É importante a gente lembrar que em todas as gerações da humanidade sobre a Terra, o homem sempre tem se esquivado de assumir a sua pecaminosidade. Aí, teologicamente brincando, vamos até colocar essa expressão, algumas pessoas se referem àquela brincadeira do ovo ou da galinha,
fazem uma brincadeira agora com o pecado, dizendo assim: o homem peca porque é pecador, ou o homem é pecador porque peca. Quando a gente faz essa brincadeira para pensar a respeito do pecado, nós temos que nos lembrar que quando o homem peca, ele assume uma natureza pecaminosa que está impregnada em si, e esta, por sua vez, é transferida a toda a humanidade. Então, eu coloquei essa brincadeirinha porque daqui a pouco nós vamos falar a respeito de como isso traz de consequência para o pecado no singular e pecados no plural. Então vamos ver aqui, antes de qualquer coisa, o termo hebraico hatat, que significa errar o alvo. Este basicamente é o sentido no qual o homem está em relação à vontade de Deus. O que é isso? Existe um fracasso moral no homem que o conduz à prática da transgressão e quebra dos mandamentos divinos. Então está dentro do homem um fracasso moral, apesar do homem não querer assumir, mas está dentro dele. Todas as vezes que ocorre um pecado, que o homem comete um pecado, ele tenta se esquivar. Ou esse pecado tem alguma coisa que o condicionou, que o levou a determinada prática, ou então esse pecado foi sem querer, né? Mas assumir o pecado mesmo, dificilmente o homem assume. E o termo grego para pecado, no Novo Testamento, nós vamos encontrar o termo hamartia, que também tem esse mesmo sentido de hatat no Antigo Testamento, que significa errar o alvo. Só que quando esse termo hamartia é utilizado no Novo Testamento, ele dá uma concepção de que o pecado é personificado. É como se fosse uma persona non grata dentro da gente. É como se fosse um negócio que está lá arraigado. Só para a gente entender como que isso significa. Quando se trata de pecados, ações que nós cometemos, que são os erros do nosso cotidiano, o sentido do termo hamartia, só para ficar um pouco mais claro, é como se ele estivesse dentro de nós em formato de raiz, produzindo esses frutos pecaminosos que são as atitudes corriqueiras do dia a dia. Então, o pecado, nessa expressão do Novo Testamento, é como se fosse uma pessoa que produz frutos dentro de nós. E esses frutos seriam os pecados que cometemos, né, em suas várias expressões. Ao evangelizarmos alguém, então, é preciso que tornemos essa pessoa consciente de que todos os homens já nascem debaixo do pecado. Que todos os homens já nasceram pecadores contra Deus. Um versículo claro para isso está no Salmo de número 51, verso 5. Porque em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós entendemos esta expressão do salmista Davi, nós vamos compreender que é impossível que algum homem nasça na face da terra e não seja pecador. É impossível que algum homem nasça com pureza. É impossível. E aí nós vamos para o texto de Romanos no capítulo 3, do verso 9 em diante. O apóstolo Paulo vai fazer uma lista lá do que o homem é, né? Do que o homem faz, do que o homem é capaz. Então, o que nós temos que entender e fazer com que o nosso ouvinte do Evangelho também compreenda é que o pecado ele está impregnado em nós de tal forma que é impossível ao homem dizer assim: eu não quero ser pecador. Ele pode até dizer, mas isso não vai significar nada para ele ou para Deus, porque ele continua em pecado e ele continua inimigo de Deus. Agora, detalhe importante, existe um conceito que ainda é muito vigente no meio cristão, mas ele é antibíblico. E muito cuidado com esse conceito. Esse conceito afirma que a criança não tem pecado. Isso também, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existem diversas ramificações dentro desse grande grupo, né, de que criança não tem pecado. Alguns vão dizer assim: a criança nasce inocente e depois é que ela começa a pecar. Aí quando é questionada, essa pessoa, quando é questionada a partir de que idade a criança começa a pecar, ninguém sabe.
Porque um bebê de colo já sabe fazer pirraça, e quem foi que ensinou? Ninguém. Está impregnado no indivíduo, no ser humano, desde o seu nascimento, a contaminação do pecado. A outra ramificação é que diz que a criança ela tem a idade da razão. Então, enquanto ela estiver na idade da inocência, ela ainda não pode ser considerada culpada pelos pecados que comete. Aí, quando chega na idade da razão, é que ela começa a ser responsabilizada. Mas que idade da razão é essa? E razão não significa raciocínio, pensamento. Uma criança, então, ela não pensa, ela não raciocina. Os seus atos não são premeditados e, por não serem premeditados, elas não podem ser responsabilizadas. Então, muito cuidado com essa ideia. Outros que afirmam que criança, enquanto é bebê, está tudo bem. Mas a partir de um dado momento, que ninguém sabe explicar que dado momento é esse, ela pode ser considerada pecadora diante de Deus. Olha, meus irmãos, pelo que a Bíblia nos ensina, esses textos que nós acabamos de citar, o homem já nasce pecador. O homem já nasce contaminado pelo pecado. A natureza corrupta já está no homem. E isso fica claro para nós no texto de Romanos capítulo 5, verso 12. Quando a palavra de Deus diz, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não dá para questionar a Bíblia. Agora, o que faz com a criança, aí já é outra história. Aí já é outra matéria, já é outro conteúdo. Se a criança vai para o céu, se não vai, quando morre, o que acontece, para onde ela vai, os destinos. Isso aí é outra disciplina, eu deixo para outra pessoa responder isso para vocês. Agora, o fato é que todos nascem pecadores e, se são pecadores, são inimigos de Deus. E precisam de salvação. Necessitam de salvação. O testemunho bíblico já prega contra o nosso pecado, desde que nós nascemos. E também a experiência nos comprova isso. Porque para fazer coisa errada, ninguém precisa nos ensinar. Agora, para fazer a coisa certa, é que nós precisamos de ajuda. Tá certo? Agora nós vamos falar finalmente sobre as consequências do pecado, para a gente fechar a nossa aula desse momento. A principal consequência do pecado está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é a principal consequência do pecado. E quando Deus disse para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente fica pensando, nesse momento, Eva sendo seduzida pela serpente, toma do fruto, come. O verso 6 lá de Gênesis 3 relata isso como se fosse uma rapidez, Tomou, comeu, deu ao seu marido, ele também comeu, e etc. e tal. Nós, talvez, se pensássemos que Adão olhou para a situação de sua mulher, ela não tinha morrido, comeu do fruto, mas não morreu. Que morte era essa? Esta morte é que nós temos que explicar para o nosso ouvinte. O ouvinte do Evangelho precisa entender que, como consequência, o pecado ele não trouxe apenas a morte física, mas, sobretudo, a morte espiritual e, principalmente, a morte eterna. Principalmente a morte eterna. A morte espiritual porque o homem fica separado de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, está escrito isso lá. Porque são os vossos pecados que causam separação entre vós e entre mim e ti, diz o Senhor. O Senhor diz que é por causa do pecado que nós nos separamos de Deus. A morte física, porque o pecado vai deteriorando a nossa biologia. Nós vamos nos degradando fisicamente. E a morte eterna, porque no céu não pode entrar pecador, se ele não for antes redimido pelo Senhor. Capítulo 5 de Gênesis foi escrito de forma curiosa. Quase todos os versículos lá terminam com a expressão, e morreu fulano de tal, mostrando que a palavra de Deus é séria e, como consequência, o pecado trouxe a morte para o homem. Entretanto, o homem não imaginava, lá no Éden, o que lhe aguardava depois da morte física, assim como muitos hoje estão vivendo sobre a face da terra e não têm noção do que lhe aguarda depois da morte física.
O homem não imaginava que no pecado está debaixo da ira de Deus. Nós temos que mostrar isso para o homem pecador. Assim como o dilúvio também mostrou, que é por causa do pecado que a ira de Deus vem sobre o mundo. Esta verdade da vida após a morte foi retratada especialmente com Jesus, em Lucas capítulo 16. Lá ele conta uma parábola muito conhecida para nós, que é a parábola do rico e do Lázaro. Eu sei que vocês já devem conhecê-la, mas se ainda não conhecem ou se querem reforçar, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura desta parábola do rico e o Lázaro. Lá vai nos relatar uma história muito importante a respeito do que acontece com o homem depois que ele morre. A expressão lá é clara. O indivíduo morreu, ele era temente ao Senhor, ele era justo diante do Senhor, foi para o seio de Abraão. O outro, que não era justo diante do Senhor, já foi para um lugar de tormento. Significando que após a morte não existe esse negócio de sono da alma, o indivíduo fica lá dormindo, aguardando o soar da última trombeta para ele acordar, não. O indivíduo, depois que morre, ele já recebe, já começa a receber a recompensa da sua decisão enquanto vida. Esta é a verdade que nós temos que mostrar como consequência do pecado. Que o rico, ao morrer, ele foi para o lugar de tormento e era um já de modo definitivo. E ele reconhecia tanto isso, que na parábola, hora nenhuma, ele pede ao pai Abraão para trazê-lo de volta. É o contrário, ele pede para tentar voltar, para alertar os seus familiares para que também não cheguem ao estado que ele chegou. Mas para sair de lá ele não pede. Por quê? Porque ele reconhece que ali está a verdadeira paga pelos seus atos, pelo seu pecado. Evidentemente, a queda não trouxe como consequência só a morte. Tá? Como nós já falamos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas ela trouxe também outras tragédias que acontecem no mundo. A criação, de um modo geral, foi afetada e foi danificada pelo pecado do homem. Por quê? Porque Deus sujeitou a criação ao homem. E a partir do momento que o homem cai em pecado, a criação também que está sujeita ao homem começa a gemer e a sofrer por causa do pecado cometido pelo homem. Aí com isso aparece o quê? Os males, as doenças, as tragédias, os cataclismos. E aí nós presenciamos agora o fruto do pecado lá do jardim. Esse também é um fator importante para o ouvinte do Evangelho, para ele entender que os males existentes nesse mundo não são por causa de Deus, ou porque Deus não está nem aí para o mundo, ou porque Deus não está nem aí para a sua criação, ou porque Deus não existe, não é nada disso. E sim por causa da consequência do pecado do homem. E aí nós precisamos falar que a principal consequência é a morte. A gente não pode esquecer desse detalhe não, tá bom? Então, resumidamente, o pecado entrou no mundo por nossos primeiros pais e por causa disso passou para todos nós. Aí alguém vai perguntar assim, mas o que eu tenho a ver com Adão? Eu não tenho nada a ver com Adão, né? Mas tem, porque a Bíblia diz que nós estávamos lá em Adão. Então o pecado entrou no Éden por Adão, passou para todo mundo. E o pecado é tanto deixar de atingir a vontade de Deus, como também transgredir o mandamento de Deus. O homem, no seu estado natural, é incapaz de conseguir acertar a vontade de Deus. Ele sempre vai errar o alvo. Para merecer o céu, o homem deveria ter nascido sem pecado e viver uma vida toda sem sequer um instante cometer o pecado. Como isso é impossível, então nenhum dos homens merece o céu de Deus. Portanto, acabamos de ver dois aspectos importantes da evangelização. A criação perfeita de Deus e a queda, que inseriu todos os tipos de males no mundo do homem, esse mundo criado por Deus, e como consequência principal a morte final, a morte que é a separação definitiva de Deus. Na próxima aula, nós veremos então os outros dois aspectos da evangelização, que é a redenção e a obra futura do nosso Senhor Jesus. Até lá!